Assim entrou Jesus em Jerusalém nesse domingo chamado de Ramos. As pessoas aclamavam cheias de alegria e de esperança, porque diante de tantos sinais que Jesus realizou, ressuscitando os mortos, devolvendo a vista aos cegos, a capacidade de ouvir aos surdos, de andar de forma endireitada aos coxos, de libertar tantos outros de tantas prisões. Diante disso tudo, elas encheram-se de alegria e de esperança, de que de fato nele Deus realizaria a libertação do seu povo, de que de fato nele Deus estabeleceria o seu reinado, de que ele destruiria o poder do Império Romano. Essa era a esperança. E por isso, contemplando em Jesus a realização das promessas de Deus, sim, porque Deus havia prometido por meio do profeta Isaías que da descendência de Davi nasceria aquele que reinaria para sempre. Porque Deus também havia dito por meio do profeta Isaías no capítulo 9, de que o seu rei entraria em Jerusalém montado no jumentinho. Então, repletos de esperança, de alegria, de contentamento, exultando porque contemplavam ali o cumprimento das promessas de Deus. O povo não segura a sua voz, mas exulta, mas canta, mas manifesta realmente que eles esperam que Cristo instaurará o reinado de Deus, que Cristo os libertará das garras da águia romana, do seu império e das suas forças destruidoras. E é por isso que eles aclamam a Jesus com esta aclamação própria para os reis: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, bendito o filho de Davi. Veja, nessas expressões todas, repousam a alegria e a esperança do povo de Israel. Mas Jesus entra em Jerusalém, meus amados, não para instaurar um reino conforme os pensamentos e os critérios dos homens, mas Jesus entra em Jerusalém para estabelecer e instaurar o reino segundo os critérios de Deus. Jesus entra em Jerusalém não para destruir as forças do Império Romano, nem para libertar os povos das águias romanas, mas para libertar o povo do poder do pecado, para libertá-los do império do pecado, para livrá-los do poder do mal. Jesus entra em Jerusalém, cidade santa, para com o seu sacrifício nos abrir as portas da Jerusalém celeste. Jesus entra em Jerusalém, cidade santa, e percorre as suas ruas históricas para mudar os rumos da história. Jesus entra em Jerusalém não para destronar Herodes ou Pilatos, mas para subir ao trono da cruz. Jesus sobe a Jerusalém para subir ao Monte Calvário. Jesus entra triunfante em Jerusalém para antecipar o seu triunfo na cruz. De fato, ele veio para instaurar o reino de Deus. De fato, ele veio para iniciar o reino de Deus. De fato, ele veio para
inaugurar o reino de Deus na história, mas o reino de Deus não se realiza conforme os critérios humanos, nem segundo os modos corruptos, infelizes dos sistemas humanos, mas Jesus vem para instaurar o reino de Deus segundo a lógica dos céus. Por isso mesmo, queridos, diante do inquérito de Pilatos, não segundo o relato que nós acabamos de ler, que é de Lucas, mas segundo o relato de Mateus, quando Pilatos pergunta a Jesus: tu és rei? Jesus diz: sim, tu dizes. Mas o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, os meus soldados lutariam. O reino que Cristo vem inaugurar não é segundo os critérios humanos. Por isso ele reina não no poder dos homens, nem na riqueza que passa, mas ele reina no sacrifício. O triunfo de Jesus não é conforme os critérios humanos. O triunfo de Jesus é conforme a vontade de Deus. O triunfo de Jesus está no seu esvaziamento. O triunfo de Jesus está na sua humilhação. O triunfo de Jesus está na sua obediência até a morte, morte de cruz. O triunfo de Jesus está no seu amor, que atrai para si todos os pecados e desgraças humanas. O triunfo de Jesus está no aniquilamento de si mesmo, para que realize-se não a sua, mas a vontade do Pai. E é porque ele humilhou-se, ele esvaziou-se de si, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, que diz o apóstolo São Paulo: Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, de tal modo que ao nome de Jesus, como puseram os ramos e os panos sob os pés do Senhor, também a humanidade se prostre, se curve diante do seu império. O triunfo de Cristo acontece no seu suplício amoroso pelos homens. Jesus entra em Jerusalém para nos revelar Deus plenamente. Dizia a leitura da paixão que ouvimos há pouco: na morte de Jesus, o véu do santuário se rasgou. E onde antes a humanidade não podia contemplar Deus face a face, agora o contempla de forma definitiva em carne humana. Deus se mostra, se apresenta, se doa de forma absoluta no Filho crucificado. Veja, queridos, hoje também nós queremos entrar com Jesus em Jerusalém. Queremos entrar essa semana, e para que ela seja santa de fato e não de nome, é preciso que nós sigamos os passos de Jesus e aprendamos que a santidade, ela acontece na vida dos homens quando eles obedecem a Deus em tudo. O nosso triunfo deve ser obedecer a Deus em tudo. A nossa grandeza deve ser a nossa obediência incondicional à vontade de Deus. Porque quando o homem se esvazia de si e obedece e faz a vontade de Deus, Deus faz o seu triunfo acontecer na vida do homem. Amém? Por isso, no domingo de Ramos, a gente medita a paixão. Porque Jesus entra em Jerusalém para inaugurar o reino de Deus. E o reino de Deus acontece quando Deus realiza plenamente os seus planos na vida dos filhos, como realizou na vida do Filho Jesus. Que a gente entre com Jesus em Jerusalém. Melhor, permite que Cristo entre hoje na nossa Jerusalém, que é nossa vida. Também nos encha de esperança, nos dê o seu consolo e nos ajude a trilhar o caminho da cruz,
porque o final dele será a vitória de Deus sobre o mistério da morte. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Queridos,